A paz do Senhor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2024 e na classe dos jovens estamos estudando um livro a respeito de Daniel, que traz o título Na Cova dos Leões. Um exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Hoje nós estamos na lição de número 3, tá? Nossa lição traz o seguinte tema: conservando os valores e guardando a identidade. Hoje nós vamos abordar esse importante tema que diz respeito às universidades, ao estudo secular, à doutrinação ideológica e à apologética, que é a defesa da nossa fé. Nosso texto áureo está no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 7. Assim está escrito: E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. Nosso resumo da lição diz: manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. Conservando os valores e guardando a identidade, né? Nessa lição nós vamos perceber esse perigo da assimilação e a perda da identidade. É exatamente por isso, por esse tipo de confronto, por esse tipo de perigo que os jovens Daniel, Azarias, Misael e Ananias vão estar passando, tá? É isso que eles vão enfrentar nesse período de estudos na Babilônia. 3 anos sendo preparados com as mentes mais brilhantes dentro do Império Babilônico, para que eles pudessem ser transformados em líderes dentro da Babilônia, representando os interesses do seu imperador, o rei Nabucodonosor, tá? Então, esse perigo da aculturação, o perigo da assimilação das ideias, dos ideais, dos valores e a perda da identidade é algo que nós também enfrentamos hoje. Nós temos uma série de pautas que são colocadas como pautas tidas como sociais. Nós temos uma série de leis que estão em projetos e estão em votação. E todos esses projetos, todas essas ideologias são contrárias ao que a Bíblia nos orienta, a um padrão bíblico para a nossa vida. O jovem cristão deve estar preparado para responder a esses embates, responder a essas afrontas. No exemplo de Daniel e de seus amigos, nós vemos que eles não partem para uma briga, eles não partem para uma discussão acalorada. Com o exemplo de vida deles, eles testificam a respeito da verdade. Quando tem uma brecha, quando se abre um momento, quando a circunstância eles apresentam uma oportunidade para apresentar a fé, eles o fazem e são vitoriosos quando fazem isso. Você vê que os jovens, Daniel e seus amigos, eles vão entrar agora numa imersão na cultura babilônica, né? Nessa imersão da cultura babilônica, que dura 3 anos, eles vão ser apresentados a povos de várias etnias, eles vão ser apresentados a vários tipos de estudiosos, né? A várias matérias diferentes. E dentro dessa imersão toda, eles vão ser apresentados também ao relativismo, o relativismo moral, o relativismo com respeito a Deus também, então um relativismo religioso aí. Então é apresentado para eles como que impede igualdade a existência dos deuses das outras nações, daquilo que nós podemos chamar de ensino ancestral, conhecimento ancestral, o ensino da ancestralidade, uma sabedoria da ancestralidade. Perceba que essa matéria, que traz esse nome, Sabedoria da Ancestralidade, está presente em diversas graduações. Dentro dessa matéria, Sabedoria da Ancestralidade, o que é estudado é exatamente uma cosmovisão de mundo dos povos antigos, e aí vem incluindo as religiões daqueles povos. É nesse momento que geralmente começam a se apresentar as teorias que defendem, né, a meditação, e aí se entra mais no budismo, se vai para o hinduísmo, e se começam a apresentar religiões orientais como sendo agora uma resposta para vários problemas dentro da nossa sociedade. Então, dentro dessa sabedoria ancestral, se apresentam as religiões orientais, religiões antigas, tá? Todas elas sempre apontando, né, ou em desacordo com aquilo
que a Bíblia vai acabar nos dizendo. Eu dei um exemplo para vocês aqui na lição anterior, que dentro de uma aula na universidade, dentro dessa matéria de sabedoria ancestral, meu professor na graduação, então, ele apresentava para nós o conceito da reencarnação e apresentava a reencarnação praticamente como sendo um fato, sendo uma ciência ancestral que mostra a verdade, tá? Então ali nós já estávamos sendo apresentados a isso. E era uma matéria dentro da nossa grade curricular, ou seja, vale nota, vale ponto. Lembre-se de Daniel e seus amigos, dentro das matérias que eles vão estudar ali na Babilônia, eles também vão estudar sobre religião, sobre a mística, o misticismo babilônico, e eles vão ser apresentados a outras divindades, vão ser apresentados a outras formas de religião, tá? A um confronto aberto com respeito àqueles que eles haviam aprendido antes. Porém, Daniel e seus amigos já tinham um sólido embasamento bíblico. Haviam aproveitado de fato os momentos de estudo quando eles estavam em Jerusalém, quando eles estavam lá em Israel. Então eles foram bem instruídos e agora eles têm base para refutar o que é apresentado, assim como nós também detemos essa base para a refutação daquilo que é um embate contra a nossa fé, podendo apresentar de forma coesa, correta, racional, bem encadeada, uma defesa apologética para aquilo que nós cremos, tá? Então aqui nós vemos desde agora a importância do estudo da apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa da fé. Apologética é uma ciência, uma parte do estudo, né, que nós aprendemos a como utilizar os argumentos corretos para defender a nossa fé, ainda mais, mesmo que nós não utilizemos textos bíblicos para isso. Então nós aprendemos a utilizar a teologia natural. O que é a teologia natural? A teologia natural é a revelação geral de Deus. Os céus anunciam a glória do Criador. Muitos cientistas, muitos pesquisadores, ao se aprofundarem no conhecimento, se aprofundarem nos temas de estudo, se aprofundarem no estudo sobre o universo, o macrocosmo, o microcosmo, as forças de operação, toda a racionalidade presente, a ordem presente do cosmos, acabam sendo convencidos pelo estudo da existência de um Deus, da existência de uma mente superior, de um ser que organizou tudo. Essa revelação geral de Deus, nós chamamos de teologia natural. Tendo conhecimento dessa revelação geral, com base científica, nós também podemos utilizar para a defesa da nossa fé. Então tá aí a importância da gente começar a aprender a defender nossa fé, fazer essa apologética, né? Como é que nós vamos defender a fé diante de um professor que seja ateu? Se ele é ateu, ele não vai acreditar nos textos bíblicos. Você é capaz de defender a sua fé e mostrar a razão por que você crê na existência de Deus sem utilizar a sua Bíblia? Se você ainda não é capaz de fazer isso, eu te convido a partir para esse tema de estudo, a teologia natural, tá? Geralmente, teologia natural, também nós temos um pouco disso dentro de prolegômenos, ou uma introdução à teologia, quando nós estamos fazendo esse curso, então, especialmente dentro também de teologia sistemática, tá? Uma introdução ao tema. Retornando aqui à nossa lição, nós vamos agora entrar no tópico 1, Hebreus na Universidade da Babilônia, tá? Então a gente percebe que o rei ele ordenou a Aspenaz, oficial da corte, que os jovens recém-chegados deveriam ser instruídos na cultura dos caldeus, em toda a letra, em todo o conhecimento, em toda a matéria de estudos, deveriam ser treinados, preparados inclusive para servir no palácio, para servir diante do próprio Nabucodonosor, tá? E eles teriam um prazo de ensino de 3 anos, um prazo de estudo de 3 anos. Então esse cronograma de estudo de 3 anos é um cronograma de estudo bem apertado para o tanto de matérias que eles vão ter, e isso é proposital. Então eles, devido ao curto espaço de tempo para assimilar todo aquele conhecimento, eles precisariam se dedicar verdadeiramente para aqueles estudos, tá? E isso facilitaria então uma aculturação, ou seja, uma
troca cultural, a absorção de uma cultura, a absorção da cultura babilônica, dos valores babilônicos, dos padrões da Babilônia, eles estariam mais abertos, né, a essa transformação que o ensino proporciona. Esse é um ponto de atenção, um ponto muito importante de atenção, porque nós nos tornamos aquilo que nós estudamos, é exatamente isso, nós nos tornamos o que nós estudamos. Então, se eu quiser me tornar um advogado, eu até entrei nessa graduação também já de Direito, tá? Não cheguei a concluí-la. Eu mudei para administração, sou graduado, enfim. Mas se eu tiver o interesse de me tornar um advogado, o que eu vou fazer é Direito. Me matricular numa universidade, em um curso superior de Direito, estudar, me graduar, fazer a prova lá da OAB, né? Será aprovado nessa prova, então serei um advogado, percebe? Agora, sendo um advogado, se o meu interesse é me tornar um administrador, então eu vou fazer uma nova graduação, vou matricular em um novo curso, um curso de administração, um curso de processos gerenciais. Tendo me graduado, serei um administrador de empresas. Mas se o meu interesse voltar a mudar e eu quiser ser um mestre, um chefe de cozinha, então eu precisaria estudar gastronomia e assim vai. Nós nos tornamos então aquilo que nós estudamos, tá? Por isso um prazo apertado que Nabucodonosor deu e aquela quantidade de matérias, porque ele quer que os jovens hebreus e os jovens dos outros povos também, tá? Aberto a todos aqueles que foram escravizados, se tornem pelo estudo pessoas babilônicas, dentro do molde da Babilônia. Mas Daniel e seus amigos, que é o caso em questão que nós estudamos aqui nestas aulas, além do estudo que eles estão tendo na Babilônia, eles já foram formados anteriormente, já tiveram uma capacitação, já tiveram um aprofundamento, né, de ensinamentos, né? Eles já estão preparados, formados na cultura judaica, formados nos padrões bíblicos, tá? Do Antigo Testamentários. Okay? Então eles já estão preparados com uma cosmovisão de mundo, que é uma cosmovisão bíblica. Tendo já essa formação sólida na cosmovisão bíblica, eles estão preparados para estudar dentro de uma universidade babilônica, aprender o que há de bom ali, reter o bom conhecimento, mas rejeitar aquilo que, lógico, é um ataque frontal à verdade bíblica, tá? Como é que nós vamos identificar a mentira? Apenas conhecendo a verdade. Apenas conhecendo a verdade. Então, se eu, jovem cristão, eu rejeito as aulas de escola dominical, eu não leio a Bíblia, né? Não medito. Se eu pegar a Bíblia para ler, leio apenas como um livro qualquer, com uma velocidade rápida, querendo acabar para no final do ano dizer que, oba, eu li a Bíblia mais uma vez, mais um ano, eu concluí, mas não busco ter um entendimento do conteúdo, né? Meditar naquilo que está ali, então eu não teria crescimento espiritual. Muitos jovens passam por isso e como não estudam de fato a Bíblia, não se dedicam e não tentam colocar isso em prática, ou seja, absorver o conteúdo bíblico e praticá-lo. Assim você se torna verdadeiramente alguém que anda com os padrões bíblicos, tá? O Tiago, né, em sua epístola, ele já bem disse que aquele que é apenas ouvinte da verdade bíblica, mas não praticante dessa verdade, engana-se a si mesmo. Ou seja, não adianta de nada eu apenas ir ao templo e à igreja e ouvir tudo que é falado ali e não praticar. Ler a Bíblia todos os dias e não praticar. Quantas milhões de pessoas têm a Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 dentro de casa, aquela página está até amarelada, mas não cumpre nada, nenhum dos requisitos, nenhum dos padrões que a Bíblia nos exige para a vida diária, para a vida cotidiana, vida em sociedade. Percebe? Então aí há uma fragilização. Aquele cristão que não estuda, ele está fragilizado. Tá? Ele tem uma mente que está aberta para os ataques de Satanás e não vai saber refutar esses ataques. Não vai saber refutar. Talvez tente de uma forma ou outra, através de um outro conhecimento, tentar apresentar a sua fé, mas como isso será possível? Como isso será possível? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então é necessário conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Então esses jovens hebreus, eles estão ali bem preparados para responder a todos sobre a razão de sua fé, sobre a sua crença em Deus. Tá? Então treinados na cultura e nos costumes babilônicos por 3 anos. As aulas deles vão incluir matemática, inclusive os caldeus, né? Eles fizeram a matemática evoluir
muito, tá? A gente está falando aí, então eles vão ter aulas ali sobre matemática, um aprofundamento na matemática, na estratégia, eles vão aprender sobre ciências, sobre política, e é muito importante estudarmos sobre política, tá? A nossa vida política, a nossa vida em sociedade, saber o que está acontecendo na política, defender as causas sociais, saber exatamente aquilo que a Bíblia nos recomenda defender e aquilo que é um ataque à nossa fé também. Tá? Então conheça mais sobre política, eles teriam aulas de história, conheceriam mais sobre geografia, estratégias e, claro, religião. Estudariam astronomia, inclusive esse povo é um precursor, né, dessa ciência, eles são profundos estudiosos desse campo da astronomia, mas também estudariam astrologia. E astrologia já não é uma ciência, né? Já não é algo cientificamente embasado. Astrologia, nós já estamos falando aí de misticismo, de superstições. Então eles estudariam isso, tá? Estudariam matérias místicas. Perceba que segundo Daniel, capítulo 2, versículo 2, tudo isso foi necessário, né? Um tipo de estudo necessário para formar os magos da Babilônia, formar os encantadores, formar os feiticeiros do reino de Nabucodonosor. Então, Daniel e seus amigos estão tendo entrada em todo esse tipo de conhecimento. Mas, ao fim dos 3 anos, eles não foram dobrados pela falsa ciência, eles não foram dobrados pelas mentiras ensinadas próximas à verdade, tá? Por que próximas à verdade? Porque a matemática, por exemplo, é uma verdade. E toda verdade é uma verdade de Deus, já diziam os pais da igreja, tá ok? Então, nós, contextualizando nosso século XXI, nós dentro de uma universidade, faculdade, nível superior, todas as áreas do nível superior, estudando ali, nós temos aquela parte do conhecimento que é boa, que nós vamos reter, mas tem aquela parte do conhecimento que nós, claro, vamos rejeitar. O interessante é que quando eles concluem esse período de anos, eles vão ser louvados, porque eles adquiriram tanto conhecimento que, reconhecidamente, são pelo menos 10 vezes mais doutos, mais sábios do que todos os outros alunos da classe e do que todos os outros sábios dentro ali da Babilônia, tá? Vamos ler aqui no livro tema, o livro base do nosso trimestre, na página 36, o autor diz o seguinte: conforme a comentarista bíblica Joyce Baldwin, 1921 a 1995, o estudo da literatura caldeia também constituía em agouros, encantamentos mágicos, orações e hinos, mitos e lendas, fórmulas científicas de práticas, tais como fabricação de vidro, matemática e astrologia. Então eles foram introduzidos a todos esses campos do conhecimento, tanto científicos quanto místico. Mas esses jovens, eles foram já previamente instruídos nos valores judaicos, né? Então eles haviam passado pelos estudos bíblicos e assimilado o padrão moral exigido por Deus, exigido na lei de Deus. Nós devemos valorizar muito os estudos bíblicos, esse momento que nós temos, os cultos de ensino, as escolas bíblicas, os cursos teológicos, os cursos de capacitação. Não se iluda. Tem muito crente que acredita que não precisa fazer um curso teológico, não precisa se aprofundar em algum curso bíblico, porque é só ler a Bíblia e tá bom. Não. A Bíblia é um livro que precisa ser meditado e tem uma forma correta de fazer a sua interpretação. Haja vista que as heresias são provenientes das más interpretações da Bíblia, né? Há muitos pregadores, ensinadores, fazendo o que é chamado de exegese. A exegese é trazer um tipo de pensamento que eu tenho, e eu quero que esse pensamento que eu tenho seja apoiado por textos bíblicos, tá? Então é forçar a Bíblia de acordo com aquilo que eu acredito. Isso é fazer uma exegese. Então há muita gente fazendo exegese hoje, ensinando aquilo que tem origem na própria mente deles para defender algum ponto de vista deles. E eles tentam forçar a Bíblia naquele caminho, pegando textos isolados. Já uma exegese é quando eu me permito aprender o que a Bíblia de fato diz,
aquilo que ela tem para me ensinar, aquilo que ela tem para apresentar. Ainda que o que a Bíblia diz, a mensagem verdadeira, confronte algo que eu tinha crença, algo que eu acreditava. E isso vai forçar que eu mude a forma como eu pensava. Entende? Isso é exegese. A exegese é permitir que a Bíblia diga o que de fato ela quer dizer. É necessário estudo. É necessário aprendizado, é necessário se debruçar e permitir-se sim também ser instruído por homens, mulheres que dedicam tempo, se afatigam e doam a sua vida para adquirir um conhecimento e distribuí-lo aos demais, ok? Então eles já tiveram essa base. Com essa base sólida, agora eles estão numa universidade babilônica com padrões antibíblicos, mas retendo firmemente a sua fé e aprendendo das matérias tudo aquilo que é possível reter, tudo aquilo que é bom e que é útil. Na página 37 do referido livro base da nossa lição, o autor diz o seguinte: o estudo secular em qualquer nível não é algo que seja temido para quem serve ao Senhor e conhece a sua palavra. Conhecer a cultura secular é diferente de aceitá-la. Aliás, para podermos refutar os seus fundamentos, é preciso compreender os seus pressupostos. É necessário sim estudar, é necessário que você vá para uma universidade, para uma faculdade, que você tenha seu nível técnico, seu nível superior. Isso é importante, tá? É importante que você tenha aprofundamento em alguma matéria, né, em algum curso, tenha aprofundamento em uma profissão, que você possa de fato ser um profissional reconhecido, tá? Nós cristãos não ignoramos o ensino, não ignoramos o estudo, pelo contrário, nós nos dedicamos ao estudo e vamos buscar ter o mesmo exemplo de Daniel e esses jovens, sendo os primeiros alunos da classe, né? Como cristãos, é muito importante para nós sermos de fato bem vistos dentro da sala de aula e assim trazer glória a Deus pelo conhecimento adquirido e pela forma com que nós nos comportamos ali dentro também, tá? Então nós cristãos, nós precisamos ser praticamente bilíngues, né? Nós falamos tanto a linguagem da fé, como falamos a linguagem do mundo cotidiano, para que a gente possa trazer de uma forma que todos possam compreender aquilo que a nossa fé apresenta, tá? Aquilo que a nossa fé defende. Permanecendo, educando-se apesar da universidade. Sim, você precisa se educar apesar da escola, se educar apesar da faculdade. Como assim? Eu te convido a ser um autodidata, alguém que busca o conteúdo, busca o conhecimento, que trabalha em si mesmo, tá? Que se lapida, que amplia a sua visão. Então, nesse estudo autodidata, também te convido a não buscar apenas o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? É quando nós buscamos apenas os pontos de vista que reforçam o nosso ponto de vista. É quando nós buscamos autores que falam de acordo com aquilo que nós já acreditamos previamente, tá? Então, o viés da confirmação vai me levar apenas numa linha que eu já conheço. Mas, se eu amplio a minha visão e começo a ler outros autores também, tá? E começo a aprender mais, eu vou ter novas formas de raciocinar. E isso é importante. Como foi dito já nessa lição, como nós poderíamos defender a nossa fé se não conhecêssemos também aquilo que é apresentado como um pressuposto dentro do ponto de vista daquele que é um atacante contra a nossa fé. Então nós precisamos ampliar o nosso mundo de conhecimentos, ampliar então para que a gente possa nos defender dos ataques, tá? Ponto 2 aqui da nossa lição, da relativização de valores à desconstrução de identidades, a relativização da verdade. Caso assimilassem o padrão moral da religião dos caldeus, os jovens hebreus estariam aceitando a relativização da verdade. Afinal, o relativismo pode propagar-se tanto pela imposição de uma agenda ideológica, onde a verdade já não pode mais ser dita, onde a verdade científica não importa, o que importa é sim um jogo de palavras, né? Como a gente vê hoje nessas ideologias que insistem em apresentar que a biologia pode estar errada. Então, enquanto a ciência biológica testa o que é ali, quem é na verdade, né? Como se apresenta fisicamente um macho, como se apresenta fisicamente uma fêmea dentro de qualquer espécie, né? Um jogo de palavras
uma ciência mais humana vai apregoar que não, a biologia, né, pode estar equivocada, porque pode ser que haja uma mente feminina dentro de um corpo masculino. Mas a própria ciência também já vai nos provar que não existe essa divisão entre corpo e mente. O indivíduo é um só, nós somos um ser integral, tá? Então é um exemplo de ideologia, um exemplo daquilo que vem para atacar, para afrontar, ok? Claro que nós, estudiosos, nós vamos compreender aquilo que é apresentado, tá? Compreendendo aquilo que é apresentado, nós vamos buscar as origens disso, buscar as fontes, quando se originou tudo isso, e nós vamos entrar em alguns movimentos sociais que vão estar lá embasados desde a época do surgimento da primeira onda feminista, tá? Dentro aí da nossa história moderna. Então a gente vai passar por essas 3 ondas ali do feminismo até desaguar nessa ideologia que é tanto defendida nesses últimos anos. Segundo, é a destruição sutil dos referenciais éticos na cultura. Então se a gente destrói, por exemplo, o referencial de pai, destrói esse referencial. O que é um pai? Já não se sabe. Destrói referencial de homem. O que é um homem? O que o homem faz? Como ele se comporta, né? Qual é o padrão comportamental que um pai deveria ter, que um homem deveria ter como protetor, como provedor, como aquele que sustenta, né? Com esses padrões sendo destruídos, sendo aniquilados, então se perde uma base social, percebe? Se uma base social é perdida, há espaço para se trazer uma nova base, né? Uma nova ideologia, algo que vai gerar uma nova sociedade. Aí é chamado já de engenharia social, né? Então são pessoas que estão pensando como formatar um novo padrão social, os engenheiros sociais, e eles vão fazendo essa formatação através de ideologias que são implantadas ao longo do tempo. Então se hoje, se for possível unir mídia, é possível se unir à religião e é possível se unir os líderes nos mais diversos segmentos, e esses 3 poderes trazerem o mesmo discurso, tá? De forma consistente, metódica ao longo do tempo, certamente essa sociedade vai ser alterada sim, vai haver uma transformação social. Como hoje, em diversos países, a defesa de convicções e valores morais que decorrem diretamente da fé é considerada um crime. Nós falamos aí mais de países totalitários, né? Sob o título de discurso de ódio ou racismo, isso trata-se da ditadura do relativismo. Nós estamos em um mundo que, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, é chamado como a época da modernidade líquida, né? Nós estamos em essa modernidade, a sociedade líquida, em que nada é sólido, tudo se conforma, né? Tudo é maleável, tudo é relativo, tudo depende do que, para que, onde, quando, quem, né? Do momento, tá? É como que a verdade ela se alterasse de acordo com aquilo que é mais conveniente, a verdade fosse a conveniência do momento, né? Mas isso não é verdade, obviamente, né? Se é um relativismo da verdade, seria a destruição da própria verdade. A verdade é imutável. A verdade é imutável, tá bom? A estratégia de desconstruir identidades, desconstrução dos referenciais, leva à perda da identidade. Lembre-se que quando Nabucodonosor pede ao Aspenaz, chefe dos servidores, ou chefe dos eunucos, para trazer jovens, ele também ordena que o nome desses jovens vai ser alterado. Então percebe que o nome traz muito da identidade que o indivíduo tem dentro daquela cultura, da cultura mais antiga. O nome vai revelar muito sobre a origem da pessoa, inclusive é como se fosse uma profecia sobre o futuro dessa pessoa. O nome acaba ligando a pessoa muito à sua cultura, à sua região, à sua nacionalidade, ao seu Deus, tá? Há uma verdade, a verdade que eles acreditam, que eles professam, o nome liga tudo isso. O nome Daniel, que significa Deus é o meu juiz, na lição anterior você já entendeu o significado disso? Aqui é alterado para Beltesazar. Bel protege o rei, né? Então, os nomes dos hebreus, que eram nomes que adoram ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, nomes que exaltam a Deus, foram alteradas para nomes que exaltam divindades pagãs.
Então, de alguma forma, mesmo que apenas dentro desse novo nome, o nome social que eles ganharam, já existe ali alguma assimilação para a Babilônia, tá? Então, por isso uma alteração de nome, para que de alguma forma haja um mínimo de respeito às divindades do império. Apesar de Daniel e seus amigos terem um novo nome, o nome social que lhes foi dado, eles ainda assim permanecem com seus valores internos inabaláveis, irretocáveis, tá? Irretocáveis. Então, o nome social pode mudar, né? Podem chamar os cristãos de vários nomes, não importa. Podem chamar de nomes, inclusive, degradantes, pejorativos, não é verdade? Nomes que indicam uma mentalidade retrógrada. Podem dar muitos nomes sociais aos cristãos, porém a fé cristã, o interior cristão permanece inabalável, permanece o mesmo, irretocável, permanece ligado ao verdadeiro Deus. O nome social pode até mudar, mas a pessoa, a mente da pessoa, o viver dessa pessoa, do cristão verdadeiro, ele se mantém, tá? O que significa essa palavra cristão a propósito? Como nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, cristão é uma identificação para os servidores de Cristo. Essa palavra cristão significa exatamente isso. Pequeno Cristo, não como um pequeno Deus, mas como um imitador de Cristo, um imitador daquele que é o Filho de Deus. Esse é um cristão, é alguém que na sua vida diária aponta para Jesus. É aquele que na sua vida, na sua procedência diária, aponta para o verdadeiro Deus. E isso nós vemos de muitas formas dentro dos 6 relatos que nós temos dentro do livro de Daniel, sobre Daniel e seus companheiros, e como essa forma de proceder que eles têm apontam para o Deus verdadeiro, tá? Os nomes sociais não mudaram as suas verdadeiras identidades, está aqui na página 40 do nosso livro base, tá? E muito menos aboliram a centralidade de Deus. Aqueles jovens discerniram a maior batalha que estavam travando. Era a batalha da mente. Então não era uma luta para permanecer vivos fisicamente, mas era uma luta pela vida espiritual. Aqui eu me lembro quando Jacó fica sabendo que José, seu filho, ainda está vivo e é governador do Egito, né? O que ele pergunta é: ele ainda vive? Meu filho ainda vive? Essa pergunta não é uma vida física simplesmente. Se a gente for analisar no texto original, quando Jacó pergunta, sabendo que José está vivo, ele pergunta: meu filho ainda vive? Mas ele está perguntando de forma espiritual. Será que José guardou aquilo que ele aprendeu? Será que José tem guardado a fé? Será que José permanece fiel ao Deus de Abraão, de Isaac, ao meu Deus? Será que ele permanece sendo aquele filho que aprendeu de mim como seguir os mandamentos de Deus e se manter fiel a ele? Será que meu filho ainda vive? Essa resposta Jacó vai ver quando ele se encontra com José, e ele vê que José permanece fiel, mesmo tendo passado vários anos, 13 anos, praticamente 13 anos ali, dentro do Egito, distante da família, agora sendo um governante, né, de todo o território egípcio, ele se mantém vivo espiritualmente, ou seja, fiel a Deus, tá? Não contaminado, puro. Da mesma forma, Daniel e seus amigos percebem que, assim como José, a luta aqui não é por uma vida física, mas por uma vida espiritual. Por uma vida espiritual. Então eles mantêm a firmeza da fé e a preservação daquilo que eles foram ensinados, tá? Daquilo que eles aprenderam, ou seja, eles mantiveram a sua identidade dentro da Babilônia. O mundo atual, esse mundo volátil, VUCA, essa modernidade líquida, né? Vem falar que nós precisamos abrir a mente, é o termo utilizado, ele usa o termo de flexibilizar as convicções, desconstruir tradições arcaicas, né? Em cada área da vida, percebe-se a estratégia da mudança de nomes. A ideologia de gênero, por exemplo, procura destruir a identidade sexual. O sincretismo, por sua vez, busca acabar com a identidade religiosa e assim vai, citando aqui Valmir Nascimento, dentro do livro Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para a vida em nossos dias.
Ponto 3 da lição, fidelidade nas escolas e universidades, né? O exemplo aqui de Daniel e seus amigos ele nos mostra que é possível sim nós estudarmos, nos graduarmos, estarmos inclusive entre os primeiros alunos de classe, primeiros alunos de turma e por que não de toda a universidade e mantermos fiéis a Deus. Então não é porque nós estamos em uma universidade, terminando um curso técnico, terminando aí um ensino médio também, que nós vamos abrir mão dos valores cristãos, ok? Então nós nos mantemos fiéis a Deus, nos mantemos fiéis aos ensinamentos que nós temos e permanecemos nos educando apesar dos ensinos escolares, apesar do ensino secular, ou seja, como autodidata, amplie o seu conhecimento e vá muito além daquilo que é ensinado na sala de aula, aprenda a fazer questionamentos e a não receber como verdade absoluta qualquer coisa que qualquer professor esteja te passando. Inclusive, aquilo que você está me ouvindo falar aqui nessa aula, eu te convido a pesquisar, a ir a fundo e a buscar. Isso é muito bom, porque o seu conhecimento vai ser ampliado e a base se tornará ainda mais sólida, ainda mais firme, pela autodescoberta da verdade, ok? Então esses 4 jovens de Judá, eles destacaram-se não somente pela fé, mas pela fidelidade e a sua excelência nos estudos. Retenha aquilo que é bom. O segredo é submeter tudo ao crivo das Sagradas Escrituras. Para concluir, esta é a razão porque muitos cristãos afastam-se de Cristo na universidade. A falta de preparo bíblico, teológico e apologético, seja para conseguir responder, como diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, com razão, né? Responder a todos que pedem a razão da nossa fé. Com firmeza aos questionamentos sobre o fundamento da fé, manter a identidade cristã ou para fazer uma conexão entre a fé, a cultura atual e os interesses profissionais. Deus te abençoe, em nome de Jesus.